Você já ouviu falar em cásios amigdalianos? Você tá achando que eu tô falando errado. Não tô falando errado não, tá? O nome é difícil, mas o problema é conhecido por muitas pessoas. E são aquelas massinhas formadas nas amígdalas e que podem causar mau hálito e inflamações. E quem vai falar mais sobre esse problema com a gente é o otorrinolaringologista Dr. Wellington Ferreira. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Doutor Wellington, bom dia, seja bem-vindo. Conta pra gente o que são cásios amigdalianos. Aqui é um trava-língua total, né? Cásios amigdalianos. A gente pode falar, a gente pode colocar como dois nomes, o cásio, né, ou cásios. Cásium vem do grego, quer dizer queijo, porque a massinha, aquela massinha branca, ela parece com queijo. A gente vê e recebe muitos pacientes no consultório com dúvidas sobre o cásio. Certo. Na maioria das vezes, os pacientes, quando nos procuram, eles realmente têm a preocupação que o cásio possa causar mau hálito. Só que vemos na prática clínica que não é bem assim. Primeiramente, o cásio ele é formado por restos alimentares que ficam presos nas criptas amigdalianas. Quando a pessoa, se ela tiver interesse, ela abre a boca e ela consegue talvez ver a amígdala, ela vai ver que a amígdala ela é cheia de entradas, entrâncias. E com o tempo, quando ela vai se alimentando, aquele alimento pode entrar ali, né? É cultivado, né, pelas bactérias que são normais da boca e é formado o cásio. Em alguns casos, algumas pessoas têm uma formação desse cásio muito maior. E aí, nesse caso, realmente pode sim levar a uma halitose e às vezes pode levar também a dor, a uma inflamação local das amígdalas. Diferente daquela amidalite, né, que muitas crianças têm, os adultos também têm, que causam placa, que causam febre. Essa não, essa geralmente só vai causar dor local. Ela não vai, O ela vai local ser é o mesmo, mas menos em danosa situações do que a diferentes. outra. Isso, menos danosa do que a outra. É só uma irritação realmente local. Geralmente, quando o cásio sai, às vezes ela sai por si só, às vezes a pessoa também pode espremer um pouco a amígdala. Eu conheço isso. Pois é, nós conhecemos até uma pessoa em comum que ela dá esse testemunho de que ela espremia isso aí E aí sai. saía Sai alguma uns coisa. pedacinhos, E meio igual essa queijo pessoa mesmo. testemunha de que o mau cheiro era algo impressionante. Então tinha que, depois ali, uma higiene muito, vamos dizer, Teria que importante. fazer uma higiene mais cuidadosa para talvez não ter o mau hálito. Mas é importante também frisar que quando o cásio sai, eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas quando o cásio sai, se você o cheira, você não vai sentir um odor forte. Agora, quando você o espreme, aí sim, aí dá o odor. Aí você tem que pensar que ele realmente está na amígdala, só que ele não está espremido. Então ele não é o maior causador de mau hálito. O mau hálito, que eu acho que uma coisa vem junto com a outra, o cásio e a halitose, eles vêm juntos. O mau hálito, ele é causado, 90% dos casos, problemas orais. Geralmente, gengivites, periodontites, entre outros. Então, os outros 10% que sobram, aí sobram sim para o cásio. Casos de rinocinusite crônica também podem dar mau hálito. Casos de problemas estomacais também podem dar mau hálito. Né? Então, a gente não pode culpar muito. Nós vivemos muito na prática clínica, que o paciente chega muito assustado para a gente. Fala assim, doutor, mas eu estou cheio dessa bolinha na boca e assim, eu fico com medo de conversar com as pessoas porque eu acho que eu estou com mau hálito. Como é que eles percebem? Apesar de que eu também não tenho amígdalas, né? Então eu tirei as minhas amígdalas, eu tinha 7 anos. Mas você fica observando suas amígdalas, Serginho? Não. Como é que a pessoa vai perceber que ela tem cásio ou não? Ou às vezes, eu estou pensando porque, por exemplo, ele nunca desconforto, observou. por exemplo, na hora daria? talvez, da digestão ali, da deglutição ali? Pode dar um desconforto, realmente pode, principalmente quando a pessoa tem muito cásio. Mas esse cásio, ele sai às vezes por si só, sozinho. A pessoa tosse, sai o cásio. A pessoa faz alguma força na garganta, sai o cásio também. Ou até mesmo quando ela abre a boca e olha a amígdala, está lá aquele pedacinho branco. A prevalência aí, então, se dá quando?
por exemplo, na população aí, assim, é motivado pelo quê? É porque eu até disso, porque eu fiquei pensando, como é que você vai, qual que é o tipo de higiene que você tem que fazer para não ter cásium? Ou quem está mais propenso, como que é? A proporção do cásium no Brasil é de 30% das pessoas. Então é relativamente comum. Né? 1/3 das pessoas tem cásium. E às vezes muitas pessoas não sabem o que é e ficam assustadas por causa quando elas chegam a expelir. O que a gente fala, né, lá no consultório a gente tem 2 tipos de prevenção. A prevenção clínica, né, ou seja, o tratamento clínico. Geralmente esse tratamento é para quando a pessoa vai escovar os dentes, que geralmente, na maior parte das vezes, a gente escova os dentes 3 vezes ao dia. De manhã, depois do almoço, antes de dormir. Né? Tem pessoas que escovam mais, mas esse é o básico, 3 vezes é o mínimo, é o básico. Então, o que acontece? Toda vez que você for escovar os dentes, gargareje. Faça o gargarejo. Aí eles me perguntam, doutor, mas eu vou ter que usar enxaguante bucal, alguma coisa? Eu falei, não. Você pode usar somente água mesmo. Porque quando você gargareja, você vai causar uma vibração ali nas amígdalas, né, naquela região ali da orofaringe, e vai talvez já tirar, não deixar juntar esses alimentos. Dentro dessas que o senhor falou. Dentro dessas criptas amidalianas. Criptas ali. Então, a própria vibração ali já impele ali. Já ajuda, né, a não deixar esse resto alimentar ficar preso nas criptas amidalianas. Você disse que esse é o tratamento clínico. Agora, qual o outro tipo de tratamento? O outro tratamento é cirúrgico, que é realmente a remoção das amígdalas. Como o cásium realmente ele vem das amígdalas, quando você faz a remoção das amígdalas, realmente acaba o problema. Agora, só com o clínico tem cura ou não? Não. A pessoa, às vezes, ou outra, ainda pode expelir o cásium. Uma questão, assim, às vezes, sazonal mesmo. E ela pode, nunca tive problema de expelir cásium, mas eu comecei a produzir e expelir cásium. Pode ter fases na nossa vida que a pessoa, ela passa a ter essa predisposição a adquirir isso ou não, doutor? Pode, principalmente na fase do adolescente. Quando o adolescente tem muita infecção de garganta, né? As amígdalas podem ficar hipertrofiadas e essas criptas amidalianas ficarem mais evidentes. E no adulto também. Também acontece da mesma forma. Deixa eu só voltar. Na adolescência, numa incidência maior. E quando é criança? É possível também, porque criança é direto. Mudou o tempo, ataca a garganta, já inflama. A criança também, da mesma forma como também tem as amígdalas, principalmente quando a criança tem as amígdalas hipertrofiadas, ou seja, ela está aumentada de tamanho, ela também pode ter o cásium também. E às vezes chegar, como eu falei, a expelir, do nada, né? Ou seja, tossindo, saiu, né? Coçou a garganta, pode sair também. Tem pergunta para o senhor aqui, ó. Bom dia, me chamo Luiz Alberto. Quando é possível descobrir esse problema na infância? Quando a criança expele. Ou se você, na horoscopia, ou seja, olhando, né, fazendo o exame clínico da pessoa, você consegue ver o cásium também dentro da amígdala. Doutor, agora uma outra pergunta. Por exemplo, em nível de prevenção. Aí o senhor diz, eu preciso de enxaguante bucal. O enxaguante bucal ajuda. E outra, quando você vai, por exemplo, a escovação do dente de alguma forma ajuda. E sobre a saburra lingual. Pois é. O uso do enxaguante bucal vai ajudar principalmente na questão da litose. Né? O exercício é o mesmo, ou seja, você gargarejar com enxaguante bucal, você gargarejar com água, né? O processo é físico. Agora, quando você usa enxaguante, você vai ter... Que é importante, isso aí eu gostei disso aí, o processo é físico, não é químico. O processo não é químico. Então, quando você usa o enxaguante bucal, você vai ter uma melhora do hálito, né? E também outros benefícios, como você vai ter uma diminuição da saburra quando você usa o enxaguante bucal. Você vai ter prevenir as cáries também, porque o enxaguante bucal também tem... Saburra e o cásium, eles se associam de alguma forma? De uma certa forma, a saburra também é resto alimentar e debris celulares, que são células mortas, né?
que também é parecido com o cásium, só que eles acontecem um pouquinho diferente. A saburra lingual, você pode ter algumas alterações da própria boca, principalmente a diminuição da produção de saliva. E você vai levar até a saburra lingual, que causa muito mais mau hálito do que propriamente o cásium. Olha. A saburra lingual ela é um dos principais causadores do mau hálito. Saburra lingual é aquela camada branca que fica ali no fundo da língua, que merece e precisa ser bem escovado. Por isso que tem, né? Hoje, algumas escovas já vêm com raspador de língua. Isso. E você também já tem uns raspadores de língua já próprios para isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.